Olá, bom dia. Sexta-feira, hoje 4 de dezembro, e para você ficar bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade, começa agora o Notícias de Jacareí. Os números da pandemia continuam crescendo. Aqui na cidade, segundo a última atualização da Prefeitura, feita na tarde de ontem, até o momento temos 4.456 casos de Covid-19. Desse total, 4.162 pessoas já se recuperaram. O número de pessoas que aguardam o resultado do exame subiu, chegando então a 2.924 casos suspeitos que continuam aí aguardando esse resultado. E também houve aumento no número de óbitos. Infelizmente, já são 175 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 11 pessoas internadas, sendo 7 em UTI. E dos casos suspeitos, são 33 internações, sendo 11 em UTI. Em tratamento domiciliar, nessa outra tela você vê a questão do tratamento domiciliar, que estão então 108 casos confirmados, 892 casos suspeitos e 1.199 casos em investigação. Todo esse grupo então está se cuidando, está em observação em casa. Lembrando que todas as atualizações são feitas diariamente pelos canais de comunicação da Prefeitura e sempre a gente traz essa informação aqui no NJ na edição das 11h30 da manhã. O governo do estado de São Paulo informou a contratação de 1.000 agentes para a força-tarefa de fiscalização das medidas da quarentena no estado de São Paulo. A iniciativa pretende fiscalizar o uso de máscara, respeito às normas de distanciamento social e também restrições de atendimento ao público em estabelecimentos comerciais. A ação será realizada a partir de hoje, dia 4, mas o governo não explicou quantos profissionais irão atuar por região e de que forma a fiscalização será feita. Um dos setores muito impactados pela pandemia foi o da beleza. Os salões, que ficaram fechados por 5 meses, precisaram se adaptar ao novo normal e agora voltam a funcionar com menor capacidade de atendimento, claro, para respeitar as regras da fase amarela do Plano São Paulo. Em meados de março, início da quarentena no estado de São Paulo, os salões de cabeleireiro fecharam as portas. Os profissionais viram o negócio esvaziar da noite para o dia. Fiquei bem assustada, mas depois a gente vai se acalmando, né? Vai conseguindo administrar isso, né, melhor na cabeça e aceitar, né, que é o novo normal, tem que ser assim, não tem opção, né? Tem que ser dessa forma, a gente tem que se adaptar. Eu acho que pegou não só os salões, mas todos os comércios, né? Todos, né? De surpresa mesmo. Eu acho que ninguém esperava, né? Conseguir esperar uma coisa dessa. Em Jacareí, a partir de 8 de agosto, seguindo um decreto municipal, os salões estão autorizados a funcionar desde que sejam cumpridas as medidas sanitárias. A Kátia, que é cabeleireira há 20 anos, tem o próprio salão e mesmo antes da pandemia já estava acostumada a oferecer um serviço exclusivo ao cliente, mas se viu obrigada a reduzir consideravelmente o número de atendimentos por conta do distanciamento social. Por exemplo, eu tenho um serviço médio de 40 minutos, eu tenho que deixar 1h30 para esse cliente. Então, assim, num dia bom eu consigo atender 2 pessoas de manhã, 2 pessoas à tarde. Um procedimento mais demorado, uma descoloração, por exemplo, eu consigo atender 1 pessoa por dia. Neste outro espaço de beleza, a realidade é um pouco diferente. Ao todo, são 40 profissionais que agora precisam trabalhar de forma escalonada. A gente está revezando a quantidade de profissionais e também atendendo os clientes só com horário agendado. Então, assim, a gente consegue controlar o número de pessoas que tem dentro do salão, né? E a gente consegue manter o distanciamento também com todos. A forma de trabalhar dos cabeleireiros e profissionais da área da beleza mudou. Muitos dos cuidados necessários durante a retomada se tornarão permanentes e muitos esperam que a empatia também. Foi difícil, mas não tanto. Eu tive que adaptar somente os horários, né? A forma de trabalhar já estava estabelecida. E a pessoa que não tinha isso, né? Então, assim, a empatia,
pensar no outro, né? Se colocar no lugar do outro, de repente, da minha área, ou não, né? Eu acho que isso vai mudar tudo, depois que isso passar. Eu espero que mude tudo, né? A gente também espera que mude tudo. Amanhã começa a terceira FLIGE, a Feira Literária de Jacareí, que este ano, por conta da pandemia, será totalmente online. A gente acompanha agora o convite da secretária de Educação. Você está preparado para se emocionar? Está preparado para se encantar? Está preparado para sentir toda uma energia de mais amor, mais alegria, mais luz, mais felicidade? Você quer isso para você? Aquilo que você está sentindo falta através do abraço? Aquele abraço que não estamos dando? Então, vem para cá. FLIGE 2020, Feira Literária de Jacareí, que este ano será de forma virtual. Nós iniciamos no dia 5, vamos até o dia 11. Nós teremos atrações de manhã, de tarde, de noite, contações de história, rodas de conversa, autores, para todos os públicos, para os bebês, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para a terceira idade, para todos. Coisas maravilhosas. Então vem com a gente para a nossa FLIGE 2020, a nossa maravilhosa Feira Literária Virtual de Jacareí em 2020. Vem cá, espero você, vem com a gente. A FLIGE acontece de 5 a 11 de dezembro e a programação completa você acompanha no site jacareí.sp.gov.br/FLIGE 2020. Aproveitando, falando ainda sobre cultura, amanhã tem peça de teatro gratuita na Sala Ariano Suassuna. A peça Gatão de Meia Idade, que conta com atores renomados, será neste sábado, dia 5 de dezembro, às 8 da noite. O evento é uma parceria entre a Fundação Cultural e o Governo do Estado de São Paulo. Os ingressos precisam ser retirados meia hora antes do espetáculo. Lembrando que a capacidade de público será reduzida, serão apenas 280 lugares para respeitar o distanciamento social e respeitar todas as regras sanitárias aí para tentar conter o novo coronavírus. Senadores querem formar uma comissão especial para acompanhar o registro de vacinas contra a Covid-19 na Anvisa e todo o processo de aquisição e distribuição dessas vacinas para a população. Após superarem fases indispensáveis de testes, várias vacinas contra o coronavírus atingiram elevados níveis de eficácia e estão bem perto de conseguir a aprovação dos órgãos competentes. No Brasil, representantes de 5 grupos desenvolvedores foram convidados para o entendimento prévio com o Ministério da Saúde. No entanto, chamou a atenção a ausência dos responsáveis pela Coronavac, de tecnologia chinesa em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Não por acaso, a mesma vacina que teve seus testes interrompidos pela Anvisa há pouco mais de um mês, num episódio que levantou suspeitas de interferência política num debate que deveria ser exclusivamente técnico e científico. Por essa razão, o Senado quer formar uma comissão de 6 representantes para acompanhar de perto todo o processo, garantindo lisura, isenção e transparência. A nossa expectativa é de que essa comissão externa seja formada o mais rapidamente possível, aprovada pelo plenário do Senado, e que nós possamos de imediato iniciarmos um trabalho de acompanhamento de todo o processo, que vai desde o registro das vacinas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passando pelo debate sobre a distribuição e as prioridades de administração da vacina, bem como as políticas de compras dessas vacinas para que a população brasileira possa ser imunizada o mais rapidamente possível. Numa outra iniciativa mais abrangente e de mais longo alcance, os senadores querem melhorar o controle de qualidade sobre o Programa Nacional de Imunização, reduzindo a burocracia e introduzindo uma inovação, a Carteira Digital de Vacinas, a exemplo do que já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação e o Título Eleitoral. Implantado em 1973, o Programa Nacional de Imunização brasileiro tornou-se modelo em todo o mundo pela capilaridade da rede de atendimento, pelo amplo sucesso das campanhas de vacinação e pela abrangência dos meios imunizantes incorporados ano a ano.
Para proteger essa excelente estratégia de saúde pública de interferências político-partidárias, o senador Eduardo Braga apresenta um projeto de lei que prevê a rastreabilidade da produção e do consumo, bem como a introdução da carteira digital de vacinas. O objetivo é viabilizar total transparência às ações de controle e fiscalização. O 6º Festival de Blues de Jacareí começa amanhã, dia 5, mas como tantos outros, este também será um evento online nesse ano de pandemia. Os shows vão acontecer a partir das 16 horas no sábado e no domingo e será possível acompanhar toda a programação através do YouTube, no canal youtube.com/Festival de Blues de Jacareí. Dá para se divertir sem sair de casa. Você acompanha agora mais um episódio da série sobre mobilidade urbana, que hoje traz os desafios para o pedestre e quais os benefícios para quem troca o carro pela caminhada. Um pé à frente do outro. Como os ponteiros de um relógio, a sincronia dos passos numa caminhada levam em frente. Foi assim que a Patrícia eliminou 18 quilos em 8 meses. A motivação? Cuidar da saúde durante a pandemia. Eu comecei caminhando, né? Como eu estava acima do peso, foi assim mais difícil, foi devagarzinho, mas eu fui continuando, fui pegando gosto. Também foi por conta da saúde que a Bruna começou a caminhar. Fui na médica, a médica já tinha falado, olha, tem que fazer pelo menos meia hora de uma atividade física. Eu já fazia 3 vezes na semana, né, que eu faço aula de dança, a dela me disse, é todo dia. 1/3 dos deslocamentos das cidades brasileiras é feito a pé, mas no caminho o pedestre não é tratado como prioridade. Na lei que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, as palavras calçadas e pedestre não aparecem. A pesquisa Calçadas do Brasil revelou que em todo o país, a má funcionalidade de semáforos de pedestres foi um dos itens com pior avaliação, atingindo 2,61 em uma escala de 0 a 10. Já a qualidade das calçadas nas capitais melhora um pouco, chegando a 6,93 em São Paulo. Mas Jacareí, uma cidade antiga, ainda sofre muito com desníveis, buracos, degraus, lixo. Isso porque elas têm 2 donos, o munícipe e o poder público, tornando, muitas vezes, o espaço terra de ninguém, onde a responsabilidade se perde. Muitas vezes a gente tem que dividir com o carro um espaço que não precisava ser dividido, né? Mas a gente tem calçadas realmente em situação muito ruim de conservação. E as pessoas têm que entender que a calçada é uma extensão da sua propriedade. E é o mínimo de cidadania que ela pode ter, é manter aquilo acessível tanto para ela e as pessoas que acessam o imóvel dela, quanto para as pessoas que passam pela frente. A gente teve um grande avanço criando o decreto de calçadas em 2018, onde se definiu todas essas referências e depois também criamos aí a diretoria de políticas de acessibilidade dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, que era uma coisa que também não existia. O Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. A imprudência dos motoristas causa 90% deles. Entre os pedestres, de acordo com o Detran, os índices vêm caindo ao longo dos anos. Em 2015, foram 1.039 mortes de pedestres. Em 2020, foram 657 mortes em todo o estado. A gente tenta, né, tá de olho em tudo, mas a gente não consegue, né? Então, vira e mexe, a gente tem que desviar, tem que correr pro mato. Porque a gente tem medo, né, de aparecer um bicho ou alguma coisa assim, e o carro também, daí fica assim meio complicado, mas a gente vai se estreitando como pode, né? A faixa de pedestres, que deveria ser uma solução, ainda está longe disso. A maioria dos carros não respeita a sinalização. Em alguns pontos da cidade, é preciso esperar até 30 segundos para conseguir atravessar. Tanto o pedestre quanto o motorista, né, existem as faixas que precisam ser respeitadas e existe o hábito do motorista parar na faixa, que não existe ainda hoje muito consolidado aqui em Jacareí. Eu sempre que eu vou atravessar, eu estendo a minha mão, né,
para já dar o sinal para eles que eu vou atravessar. Só que às vezes eu faço isso e ninguém faz nada. Outro fator de risco para o pedestre, especificamente para as mulheres, é o respeito. A Bruna conta que durante suas caminhadas tem que lidar com o machismo. É muito difícil mesmo pra gente que é mulher, né? Os homens, assim, têm algumas atitudes desrespeitosas, buzinam, falam comentários, né, que denigrem a gente, só que a gente finge que não tá vendo, né? Mas isso é um ponto, assim, bem forte, porque muitas vezes eu deixo de caminhar com receio das pessoas que vão estar passando em volta. Substituir o carro, ônibus ou mesmo a moto pela caminhada significa menos emissão de carbono, diminuição do aquecimento global, mais economia, menos trânsito. Se você trocar o carro pela caminhada 5 vezes por semana em um percurso de 1,5 km ao longo de uma vida, será evitada a emissão de gases de efeito estufa equivalente à emitida na produção de energia elétrica para uma residência por 41 anos. A caminhada do dia a dia pode ser uma trilha para uma cidade sustentável. A gente só consegue ter essa visão mais pacífica, onde as pessoas entendem que o espaço público não é dela, mas é um espaço que também é dela, ela tem que compartilhar. As pessoas começam então a respeitar, não é a moto que manda na rua, não é o caminhão que manda na rua, não é o carro que manda na rua. Aquela rua está a serviço do ser humano, que pode estar a pé, de carro, de moto ou de caminhão. Caminhar, além de exercício físico, é um favor ao meio ambiente. E para aderir, não é preciso muito. Democrático em tudo, né? Primeiro porque é de graça, né? A rua está aí, você não precisa de ter um equipamento, né? Você pode ter um tênis que não precisa ser top de linha, uma camiseta e uma bermuda que são baratos. Você pode fazer qualquer horário. A gente se apodera não só da nossa saúde, mas também da nossa cidade, né? E começa a curtir melhor esses espaços urbanos. Caminhar não faz só bem para a saúde, não, ajuda o meio ambiente. Será que está na hora da gente repensar, né? Trocar, tirar a preguiça de lado e começar a caminhar um pouco mais? O NJ fica por aqui. Mais informações sobre a Câmara Municipal você acompanha no jacareí.sp.leg.br e as atualizações sobre a pandemia estão disponíveis no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e bom final de semana.